Olá, eu sou a Luciane. Estamos aqui de novo com mais um podcast com Melissa Santana, Academia dos Incomparáveis. Oi, Melissa. Oi, Lu, tudo bom? Tudo bem? Neste podcast hoje, eu quero trazer para o pessoal, para que a gente entenda um pouco mais, sobre direcionamento de marca. Vamos falar um pouquinho disso? Vamos falar. A direção de marca, que é o que a gente trabalha aqui na academia, ela é uma visão que alinha diferentes elementos para que a marca realmente tenha um direcionamento, né? Tenha uma clareza. Por que a gente usa direção de marca? Porque a direção, ela traz isso, né? Ela traz o caminho que deve ser seguido com muita clareza. Como que quando você pede aí um Uber, né? Você entra no carro e você tem que dar o destino que você quer chegar. E ele te traça as possibilidades e os caminhos. E é isso que a gente constrói aqui na academia. Então a gente traz essa direção de marca, é o termo que a gente usa. Melissa, então, hoje a gente vem trazendo a direção, né? Direcionando as marcas. Mas a gente vê também que posicionamento de marca é uma palavra muito usada. Muito. Né? E eu queria que tu comentasse com nós qual é a diferença do posicionamento para a direção. O que acontece, Lu? Exatamente, a gente começou a usar essa terminologia de direção de marca exatamente porque o termo posicionamento, ele virou meio lugar comum, sabe? Ele ficou assim, diferentes profissionais sobre diferentes tipos de entrega começaram a usar essa terminologia para dizer, para comunicar aquilo que eles estavam falando. Então você tem desde um gestor de tráfego, você tem alguém que faz um ranqueamento ali dentro do Google, e você tem diferentes tipos, né, de profissionais dessa parte operacional que eles começaram a comunicar que eles estavam trabalhando posicionamento. E a gente entendeu que isso causava uma certa confusão para o cliente, né, para o mercado em si. Então, isso vai muito de encontro ao que a gente também trabalha dentro da academia. Então, nós entendemos que quando a gente fala direção, porque a gente trabalha uma coisa muito mais ampla, nós alinhamos o posicionamento. O que é o posicionamento? Vamos só entender. Posicionamento, dentro dessa visão que a gente trabalha o lugar que cada marca quer ocupar dentro do coração e da memória do cliente. Então a gente tem muita clareza. Então eu quero ser uma marca de alto valor, eu quero ser uma marca que vai trabalhar um público mais amplo, qual nicho, qual o perfil de público, num segmento mais premium, num segmento mais popular. Então, isso é uma forma de ver a questão do posicionamento, tá? Então a gente alinha isso, só que o nosso trabalho aqui na academia ele é muito mais amplo, tá? Porque essa questão de posicionamento é um dos diversos elementos que a gente alinha. Então a gente usa aqui a palavra, o termo direção de marca. Entendo. Então direção de marca então eu vou te dar todos os caminhos que podem te levar a te posicionar exatamente naquele pontinho que você quer chegar. Exatamente. A academia vem com esse propósito, esse viés. De trazer esse conhecimento sobre uma visão mais ampla, tá? E o que é importante? Nós trazemos esse conhecimento para o empreendedor para que ele consiga traçar as estratégias e ser capaz de definir as ações ou as melhores ações que vão levar ao objetivo que ele quer. Porque a direção de marca é mais potente do que falar apenas em posicionamento? Porque o posicionamento é um dos elementos, né? E a direção de marca ela é muito mais ampla, ela envolve outros elementos que fazem parte da construção desse universo de marca, dessa visão da marca como um ativo, que é como a gente trabalha aqui na academia. Quando tu fala em posicionamento e direcionamento, eu entendo que posicionamento é se posicionar, eu vou ficar aqui, né? E direcionamento é me levar até ficar onde eu quero ficar. Então a minha pergunta é a seguinte: o que a Academia dos Incomparáveis vai fazer para que possa me ajudar a me posicionar lá onde eu quero chegar? Então, primeiro o empreendedor, primeiro a gente faz um diagnóstico de marca.
tá? Porque a gente faz esse mapeamento para entender onde que o empreendedor está, não é onde ele acha que está, né? Porque às vezes ele acha que está dentro de um nível, ou ele está dentro que não é a realidade, né? Então, primeiro a gente faz o diagnóstico assim, exatamente onde que ele está, tá? Qual nível? Nós trabalhamos com 5 níveis de posicionamento numa escala evolutiva, onde cada nível existem elementos que precisam ser alinhados, tá? Para que a gente vá indo para os próximos níveis. Então, a gente faz esse diagnóstico e a gente começa a construir desde o propósito, os diferenciais, a proposta de valor incomparável. O que é uma proposta de valor incomparável? É aquilo que vai te tornar único, vai te tornar única. Tá? Então a gente vai construindo essa quantidade. A gente, por exemplo, aqui trabalha... é muito usual no mercado falar de valores da marca, né? E a gente trabalha aqui numa visão de virtudes, tá? E por que a gente começou a usar essa terminologia para fazer esse link com as marcas? Porque as virtudes, elas são muito mais profundas. E todo o conhecimento que a gente passa, essa visão que a gente passa para o empreendedor, para a profissional liberal, são fundamentos sólidos, né? Então, eu comecei a estudar filosofia recentemente e essa palavra virtudes é muito trabalhada dentro da filosofia. E eu percebi o quanto a filosofia, os fundamentos filosóficos, eles se conectavam com aquilo que a gente trabalhava dentro da metodologia que a gente trabalha na academia. Porque a gente trabalha dentro de coisas que deram certo, de princípios seculares, né, de fundamentos de marca. Então, por isso que nós trabalhamos as virtudes da marca, a proposta de valor incomparável, os atributos, né? Ou seja, aquela percepção de valor que a gente deseja. Então, imagina que, como se fosse um universo da marca, a gente alinha diferentes elementos e esse alinhamento de elementos, essa coerência, começa a trazer de uma forma mais consistente e robusta essa percepção de marca que a gente deseja. Essa percepção de marca alinhada com o posicionamento que a gente deseja, esse é um direcionamento que a gente faz. E isso é o que a academia vem trazendo a proposta de valor, onde ele vai direcionar a marca para que ela consiga... Exatamente. E nesta trajetória, então a gente está trabalhando agora esse primeiro, vamos dizer assim, esse primeiro pilar, tá? Trabalhamos o primeiro pilar. No momento que a gente tem alinhado, então, esses elementos que eu comentei, propósito, proposta de valor incomparável, atributos de marca, virtudes da marca, né? E eu explico sempre por que é importante a gente ter essa clareza, porque mais do que dizer sim, a gente tem que aprender o que dizer não, o que não vai de acordo com a nossa marca, né? E a gente depois começa a construir a questão do portfólio de produtos, tá? Que são os produtos ou os serviços que aquela marca vende, aquele negócio está vendendo, se eles estão alinhados. Então a gente alinha primeiro essa base de marca como um todo, né? Depois a gente alinha a parte de produtos ou serviços, trazendo uma visão de 3 formatos de monetizar a marca. Sempre. Escala, recorrência e valor. Então a gente explica o que é cada uma delas. E a gente mostra para o empreendedor que ele tem como fazer. Então, como é que a gente vai construir isso? E aí depois a gente vai, então, para essa visão de ecossistema de marca. E a gente vai galgando diferentes conhecimentos que vão trazer essa direção de marca muito robusta e sólida. Melissa, então, né, estamos falando de direcionamento da marca. Isso tudo é para fazer com que o empresário tenha mais resultado mais rápido. Com certeza. Quando o empreendedor não tem essa noção, não busca esse conhecimento, o que ele acaba perdendo quando ele trabalha com uma marca sem direção? Tempo e dinheiro. Ele perde tempo e deixa de ganhar dinheiro. E a marca? Desaparece. Desaparece, né? Então ela desaparece. Ela é só mais uma lá
e ele entra na guerra voraz de preços, e a gente sabe que é bem mais complicado, né? E o direcionamento, ele é um método ou uma essência? Como se constrói o direcionamento dentro da proposta da Academia dos Incomparáveis? Eu acho que o direcionamento é, antes do que tudo, uma clareza. Eu acho que é a clareza. Então, o direcionamento é o conhecimento, a clareza alinhada com conhecimento e com ação. Isso tudo a Academia vai trazer dentro da proposta de trabalho com ferramentas. Sim, dentro da jornada que a gente faz aqui, a gente traz esse corpo de conhecimento, digamos assim, que a gente trabalha aqui. Então, digamos, a gente entrando dentro da Academia dos Incomparáveis, né? A gente vai ter algum momento específico contigo? Nós vamos... Sim. Como vai ser esse processo Sim. de me direcionar com a minha marca? Hoje a gente tem diferentes produtos que a gente trabalha aqui, até de acordo com o nível de consciência do cliente, né? Então, primeiro a gente trabalha com um diagnóstico gratuito, para ele entender onde que ele está, né? E a partir daí a gente constrói, a gente tem a mentoria em grupo e temos ainda, por enquanto, mentorias individuais, porque a gente trabalha aqui na academia, é importante. Existem 3 pilares do negócio, tá? Da marca. Nós trabalhamos conhecimento, então são conhecimentos sólidos que a gente traz. A gente tem a parte de conexões e a gente tem a parte depois que são inovação. Então, nesse momento, a gente está mais focado em trazer a parte do conhecimento. E a partir disso, a gente também vai começar a estruturar o pilar das conexões, que é onde a gente vai construir aí uma rede de networking, conexões dentro da comunidade dos incomparáveis. Para quem foi criado todo esse conceito, toda a comunidade dos incomparáveis? Para quem foi criado? O nosso foco é aquele empreendedor ou profissional liberal que quer destacar a sua marca, que tem já um negócio, que tem um conhecimento, um produto ou um serviço, tá? E que seja um negócio físico ou digital, e ele quer destacar o seu negócio, ele quer trazer os diferenciais, ele quer construir a percepção de valor que ele deseja para a marca, e se destacar da concorrência e, consequentemente, vender mais. Melissa, se eu sou um profissional, na verdade, eu estou pensando em criar alguma coisa, estou pensando em entrar nesse mundo empreendedor, funciona para mim? Funciona também, funciona porque aí você já vai, funciona para todos, tá? Porque, como eu te disse, você pode estar em diferentes níveis a tua marca, tá? Então, digamos que tu esteja lá no estágio bem inicial. Vou dar um exemplo, por exemplo, assim, ó, você é um profissional que tem muito conhecimento, tá? Independente da área que você tem. E você quer começar a se destacar no mercado, ou até fazer uma migração de carreira, né? A gente ajuda porque a gente vai alinhar, pegar toda essa tua base de conhecimento, as tuas habilidades, e vai construir dentro dessa tua essência quais são os diferenciais que a gente consegue trazer para a tua marca, para que você já comece se destacando. Melissa, para quem está escutando agora, tu tem como me dizer algumas coisas, ou como é que eu vou saber que eu estou sem direção na minha marca? De que forma eu vou conseguir identificar isso em mim hoje? Quando tu não tem resultado, quando tu não consegue comunicar e com muita assertividade, com muito retorno, os diferenciais da tua marca, quando tu tá vendendo preço e não tá vendendo o valor, né? Tu tá na guerra de preço, quando as pessoas não identificam a tua marca como algo diferente, né? Então, eu falo assim, quando você é só mais um na fila do pão, né? Aquela coisa de, eu quero me tornar um brioche, né? Então a gente ajuda isso, a gente ajuda a trazer o que necessita, porque o que nós temos que entender é que existem elementos, existem formas, todos somos únicos, cada marca é única, isso vale tanto para a marca pessoal quanto para a marca empresarial. Então a gente trabalha também a marcas pessoais, e aí quando, por exemplo, o empreendedor, a gente faz um alinhamento, né, de como trabalhar a marca pessoal e de como trabalhar a marca empresarial,
para que ambas se conectem aí e tragam resultados. Então agora a gente deu umas dicas para que a gente consiga entender quando a gente tá sem direção, né? Agora eu quero que tu comente um pouco quando a gente entende, então, que a gente está indo na direção correta. Como que eu posso palpar isso de uma forma que eu possa identificar? Opa, eu entrei na academia, eu estou fazendo o processo e agora eu sei que eu estou na direção. De que forma eu vou saber que eu estou indo na direção certa? Eu acho que quando tu tem essa clareza e tu vai dando os passos, as direções, os resultados eles vão aparecendo alinhados com aquilo que tu deseja. Então, tu tens os resultados que vão vindo, né, dentro daquele caminho, daquilo que você traçou. Por exemplo, né, eu vou fazer um post para uma mídia social, por exemplo. Aí a academia vai me ajudar, ou as ferramentas vão me ajudar, eu vou colocar um post assertivo porque está me direcionando bem, não vai ser qualquer post. Porque assim, se eu tenho uma marca, eu posso colocar post lindo, maravilhoso. Sim, pode ter um feed maravilhoso. Mas não vende. Não vende. Ou não estar em casa com o que eu quero. Daí eu só coloquei porque eu tô na modinha, por exemplo. Isso. Né? Então a academia vem com esse propósito de fazer com que eu coloque tudo direcionado para que vá criando consciência e coerência histórica, afetiva com o cliente. Exatamente, vai trazendo coerência. O que é importante, tá? Nesse estágio agora, nesse momento, talvez mais para frente, a gente agrega esses serviços, tá? Uhum. Mas nesse momento agora, a gente não trabalha com a operacionalização de redes sociais. Uhum. Porque a gente entende que a rede social, ela é uma ferramenta, né? E nós estamos, num primeiro momento, agora estruturando a questão de consciência e conhecimento. Tá? Então a gente traz o conhecimento. E aí, respondendo a tua pergunta, vamos ver se responde, tá? Mas um dos temas que a gente alinha dentro da metodologia do posicionamento incomparável é a comunicação da marca. Então a gente, especificamente, quando a gente aborda redes sociais, a gente tem muita clareza de quais são os pilares de conteúdo, quais são os conteúdos que vão ser trabalhados dentro das redes sociais. Ótimo. E eu posso postar qualquer coisa lá, né? Mas, quando eu já tenho direcionamento, já sei como vou fazer, a mesma pessoa vai trabalhar para mim lá no marketing, mas já vai posicionar. Com muito mais direcionamento, clareza, coerência, né? Então vai havendo, porque aí o consumidor, o mercado, ele vai vendo, ele vai confiando naquela marca, ele vai se conectando com aquela marca, porque existe uma coerência, né? Não existe incoerência. E uma coisa assim, ó, no momento que começa a gente ser incoerente como marca, ou seja, tentar passar uma coisa e aí depois mostrar outra, né? Uhum. Quebra a confiança. Né? Então, isso acaba realmente prejudicando essa conexão do mercado e do público com a marca. Melissa, como é que um direcionamento de marca pode auxiliar na tomada de decisão do empresário? Ele é fundamental, porque o direcionamento da marca ele te traz muito mais assertividade. Entendendo que, olha só, se você vai demorar... Existe o fator tempo, né? Uhum. Então, tempo é um ativo que ele é muito precioso, não volta. Então, quando você tem direcionamento, você não perde tempo tomando caminhos errados. Você vai tomando decisões e você vai galgando resultados com coerência, como consequência dessa clareza de direcionamento de ações que você tem. Então, eu vejo basicamente isso, assim, você começa a colher os resultados que vão se conectar exatamente com aquilo que você queria para sua marca. Pode falar, porque eu peguei aqui. A Academia dos Incomparáveis. Dentro do direcionamento, que hoje nós estamos falando especificamente disso, tu consegue me citar 2 ou 3 ferramentas que tu consegue entregar para que a gente consiga ter uma ideia mais palpável de como vai ser esse caminho que nós vamos traçar junto com a Academia dos Incomparáveis? Tu diz em termos de ferramentas ou... Em termos de entrega. De entrega? Uhum. É que o que acontece? Quando a gente, dentro da academia, como a gente constrói essa visão, a gente traz um conhecimento que traz muita clareza, uhum. Tá?
da marca como um ativo, e ao final a gente faz um plano de ação para 5 anos, tá? E aí, para que chegue, então, onde nós estamos agora, a gente tem a clareza onde a gente está agora e onde a gente quer chegar em 5 anos no mercado, tá? O que nós vamos alcançar? Então, existe dentro desse plano de ação, é feito um mapeamento das conexões que vão precisar ser feitas, das habilidades que vão precisar ser desenvolvidas, dos conhecimentos que vão ter que ser adquiridos. Às vezes é um autoconhecimento, né? Às vezes é um conhecimento. Então, é mapeado, e das ações práticas que precisam ser executadas para que eu consiga chegar naquele nível de acordo a cada ano, né? Então, a gente, por exemplo, no plano de ação, a gente encontra uma palavra-chave, assim, para o ano, o que vai direcionar aquele ano, né? E, por exemplo, então um ano eu vou determinar que eu quero audiência, eu quero aumentar a minha audiência. O que eu preciso fazer para aumentar a minha audiência naquele ano? No segundo ano eu quero, já com uma visão clara, né? Ok, aumentei a audiência, cheguei nesse próximo nível, o que eu preciso agora? Aumentar produtos, aumentar meu portfólio de produtos, né? Ou eu quero desenvolver novos produtos, ou eu quero ampliar a marca, fazer novas parcerias, criar uma outra marca, enfim. Tudo a gente tem essa clareza, dessa visão dentro do trabalho que a gente faz na academia, e aí é construído esse passo a passo. Eu vou ter esse direcionamento, então, de o que eu preciso fazer, desenvolver, para conseguir, então, chegar onde eu preciso, onde Exatamente. eu quero chegar. E qual é o grande diferencial da academia? Nós não entregamos nada pronto. Nós passamos o conhecimento e nós acompanhamos na jornada, né? Então, por isso que leva esse tempo, a gente mais ou menos fica em torno de 6 meses para finalizar esse trabalho de marca, de direcionamento de marca, né? A gente acompanha durante 6 meses, depois a gente fica à disposição para alinhar dúvidas, para algumas coisas nesse sentido. Então, acho que esse é o grande diferencial. A gente passa o conhecimento que vai fazer com que esse empreendedor, essa profissional, ela seja capaz depois de alinhar o que é necessário, de tomar decisões, de construir as estratégias que ela precisa para a marca. Muito bem. Muito obrigada, Melissa. Eu que agradeço, Lu.